Começo a nossa reflexão hoje falando algumas curiosidades para você acerca dos cabelos, dos fios de cabelo sobre a nossa cabeça. Uma pessoa normal que não tenha problema de calvície, o seu cabelo chega a crescer 560 quilômetros durante toda a sua vida. Uma vida média de 60 a 70 anos. O cabelo chega a crescer 560 quilômetros. Outra curiosidade: o homem perde cerca de 100 fios de cabelo por dia, tomando banho, caminhando, penteando-se, e as mulheres chegam a perder a 150 fios de cabelo por dia. Também uma das revistas brasileiras, a revista Desfile da editora Bloch, publicou que cerca de 15 milhões de brasileiros pintam o seu cabelo, dos quais 10 milhões deles pintam para esconder os cabelos brancos. Mas a curiosidade maior é pesquisas feitas, e o SBT publicou num dos seus programas, é que um ser humano normal que não tenha problema de calvície chega a ter de 110 a 120 mil fios de cabelo. Você já imaginou? É muito cabelo, não é? 120 mil fios de cabelo tem uma pessoa normal que não tenha o problema de calvície. O que mais me chama a atenção é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, no Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versículo 7, o Senhor diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus está dizendo que Ele se preocupa com as mínimas coisas a nosso respeito. A quantidade de fio de cabelo que Deus conhece mostra-nos que a soberania de Deus se manifesta nas pequenas coisas, deste Deus grande, deste Deus imenso, desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, desse Deus maravilhoso a quem prestamos culto. E eu quero compartilhar com você algo muito importante. Eu quero compartilhar com você a partir da seguinte questão: como é que você vê Deus? Como você percebe Deus? Como você julga que Deus é? A primeira maneira de interpretar Deus erroneamente chama-se politeísmo, ou seja, acredita-se que haja mais de um Deus, como acreditavam os gregos, como acreditavam os romanos, como acreditava a maioria das dinastias egípcias. Chama-se politeísmo, imaginar que existe mais de um Deus. A segunda maneira de ver Deus de modo errado é o panteísmo, é ver Deus no rio, ver Deus na flor, ver Deus na árvore, ver Deus numa criança, ver Deus num ser humano. É óbvio que eu vejo estas coisas e vejo a obra da criação de Deus, mas não que Deus é contido pela criatura que o próprio Deus fizera. O panteísmo, ele também não tem base bíblica. Deus não diz isso a seu próprio respeito. O panteísmo é uma maneira equivocada de se ver Deus. A terceira maneira errônea de ver Deus é o enoteísmo, ou seja, imagina-se que o mundo espiritual é constituído de um panteão de vários deuses e dentre esses deuses um se destaca mais. Na antiguidade, quando um povo guerreava contra outro povo e aquele povo vencia, eles imaginavam que o seu Deus havia derrotado o Deus da outra nação. Isso chama-se enoteísmo, achar que existe um Deus acima de outros deuses. Esta é uma maneira também errada de se ver Deus. Uma outra maneira equivocada de ver Deus é o deísmo. Ela não é tão grave como as outras, mas também é errada. Através do deísmo, o indivíduo imagina Deus único, mas é um Deus muito distante. É um Deus que é inacessível.
É um Deus também que não se preocupa com a sua criatura, não se preocupa com o mundo. É um Deus que criou o universo, deu as regras para ele se desenvolver e se manter e abandonou a obra da sua criação. Isso chama-se deísmo. A Bíblia também não fala que Deus é assim. A Bíblia fala que eu posso conhecer Deus. A Bíblia também fala que Deus se manifesta a mim. A Bíblia também fala que Deus, na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, eles se entraram num acordo, podemos dizer assim, e enviaram Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, para morrer em nosso lugar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que, biblicamente, não há espaço para o deísmo. Deus, ele tanto se revela a nós que enviou seu Filho para se identificar com a nossa natureza humana. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para nós não entendemos, não aceitamos o politeísmo, não aceitamos o enoteísmo, não aceitamos o panteísmo, achamos o deísmo muito provisório. O que nós entendemos então? O nome técnico que os estudiosos dão para a maneira de nós compreendermos Deus, da maneira que julgamos ser a mais coerente, chama-se teísmo, vem de theos, Deus em grego, teísmo, ou seja, Deus é aquele Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, atributos que pertencem somente à divindade, mas também é aquele Deus que interfere conosco, que atende às nossas orações, que recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração e se imiscui conosco, se compromete conosco, se preocupa conosco. Por isso que Jesus disse, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ou seja, o Pai Celestial, o nosso Deus, ele não é um Deus que não se preocupa conosco. Pelo contrário, ele muito se preocupa. E em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 11, nós podemos ler, o Senhor Jesus questiona, e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Eu quero dizer a você que o Deus que Jesus pregou, que o cristianismo adora, é um Deus que se preocupa conosco. Ele se preocupa com você. O que Jesus está nos dizendo é que se até os fios de cabelo ele conhece e, como um pai material, o filho pede algo para ele, o pai atende, que dirá o nosso Deus? Se ele sabe até os fios de cabelo, como ele cuida dos pardais, das aves, das plantas, do lírio do campo, ele vai cuidar de nós. Se essas coisas tão elementares como um fio de cabelo Deus sabe, que dirá então o desejo que você tem de ter uma vida com sentido, o desejo que você tem de receber a comunicação de Deus, o desejo de você ter uma família estruturada, uma família abençoada, o desejo que você tem de ser uma pessoa reconhecida na sociedade, de você receber a bênção de Deus na sua vida. Eu quero dizer a você que Deus está muito interessado em me abençoar, porque o nosso Deus é o Deus que te ama. Deus te abençoe. Creia que Deus está ao seu lado.